Relâmpago, que estamos juntos agora, mais uma vez. Esse é o Prorrogação, Futebol, Opinião e ponto. Gente, ponto final. Vamos tratar dos assuntos mais importantes do Brasil e do mundo. Estamos ao vivo para todo o Brasil e a gente só tem a agradecer a você que curte a Rede Relâmpago e nossos programas maravilhosos. Muito obrigado a todos. Relâmpago por aqui, mais que lives, compartilhando conhecimento o tempo todo. Esse é o Prorrogação, Futebol, Opinião e ponto. Olha, a gente vai falar sobre vários assuntos aqui, pautas sensacionais sobre o esporte, mais ligado aqui ao futebol, porque é o seguinte, gente, tem muita coisa que a gente precisa discutir por aqui. Rivalidades, o super time do Flamengo, será que está em bom caminho? Acabou de empatar agora 1-1 com o Grêmio. E outra, seleção brasileira, a Copa tá chegando por aí, gente. Ano que vem tem Copa do Mundo, é ano de Copa do Mundo. E aí, como é que vai ficar? A seleção está no bom caminho? A seleção está bem convocada? Você pode participar mandando aqui a sua mensagem, o seu comentário. Sejam bem-vindos. Já temos aqui dois dos nossos grandes comentaristas, Emerson Charles e Alexandre Valente, que vão abrilhantar a nossa telinha, mas antes eu tenho um convite para poder te fazer. Você já se inscreveu no canal da Rede Relâmpago no YouTube? Ainda não? Pois é, já está lá, direto no YouTube, todas as lives, todas desde junho de 2020 até hoje, todas as lives estão por lá para que você possa conferir. As lives sensacionais da Rede Relâmpago desde junho de 2020 até hoje estão no canal da Rede Relâmpago no YouTube. No campo de pesquisa do YouTube, basta você colocar Rede Relâmpago. Pronto, já ao vivo para todo o Brasil, você vai ver, aliás, se você não viu as entrevistas, se você não viu os programas dos nossos especialistas e parceiros, vá por lá que você vai ver tudo bem profissional com todos nós aqui. Nós temos 11 parceiros especialistas, Vitor Corso, enfim, o cardápio está feito, está pronto. Vamos aqui chamar os nossos amigos, olha, já mandaram aqui o pedido, quem é Emerson Charles? Vamos dar boa noite para ele aqui no Prorrogação, Opinião, Futebol e ponto. Vamos tratar nossas grandes... olha ele aí. Boa noite, Emerson Charles. Vamos tratar de polêmica hoje. Seja bem-vindo. Esse programa não é polêmico, Vitor. Nunca foi polêmico. Ou é? Não, a gente... É opinião. É opiniões um pouco, digamos assim, polêmicas. Não é um programa polêmico. Por polêmica por polêmica, a gente vai falar de rivalidades hoje. Hoje eu vim trajado de rival. Olha aí, olha, rapaz, ele veio... Esse cara, rapaz, ele é o maior palmeirense de todos os tempos. É o maior torcedor do Palmeiras de todos os tempos. Mas mesmo assim, olha o que ele veio para provocar, gente. Olha o que ele veio para provocar. Veio para provocar mesmo. Hoje ele veio provocador. Gente, olha, deixa eu mandar um beijo, um abraço para todo mundo que está entrando por aqui. Olha, Jorge Pereira, André Lucas, o Bruno Ventura, grande Bruno Ventura, psicólogo. Beijo para ele. A Via Publicidade está aqui, ó, o nosso querido Alexandre Valente. Ele deve ter dado um problema na internet dele. Suzana Sol. Beijo para todo mundo que está por aqui presente no nosso Prorrogação, Opinião, Futebol, Opinião e ponto. E o Emerson Charles já veio com polêmica. Olha, gente, vocês estão vendo aqui, ó, nessa telinha aqui, já está quase tudo pronto lá. Corinthians e Palmeiras, enquanto a gente ficar aqui conversando na nossa resenha, já está se vencendo, nós temos aqui Corinthians e Palmeiras passando e a gente vai te atualizando em relação aos resultados, tá bom? O jogo começa às 18h30, então daqui a pouquinho já tem bola rolando, enquanto ainda a gente vai estar aqui falando no nosso programa. Emerson, eu quero te agradecer essa participação sua no Prorrogação, sempre muito com opiniões cirúrgicas, inteligentes. Muito obrigado. Você quer mandar um beijo, abraço para alguém? Por favor, fica à vontade. Se eu não mandar um beijo para a senhora Silvana, que tem a função kármica na vida de ser minha esposa, coitada. Eu tenho que mandar um beijão para ela, eu a amo imensamente. Mandar um beijo para minha mãe, para meus irmãos, para os meninos lá da mesa caipira, para os meus alunos que estão assistindo, para todo mundo do mundo. Como diria o Rapa, um salve para todas as almas boas do mundo. Salve para todas as almas boas do mundo. Vamos falar de rivalidade, vamos falar de Neymar, vamos falar de seleção brasileira, vamos falar do Flamengo que empatou com o Grêmio. Gente, ninguém esperava esse pênalti agora. Será que o braço tem que ficar grudado aqui no corpo? Como é que fica? Foi pênalti.
há polêmicas, há controvérsias. Gente, o Alexandre Valente, Alexandre, manda a câmerazinha para cá, ó, aqui pra gente poder colocar você na live, tá bom? Já o Alexandre Valente já está, vamos botar aqui, Alexandre, cadê você? Ele estava aqui, agora há pouco. Bom, vamos começar então, sem mais delongas. Seguinte, gente, a gente precisa falar sobre as rivalidades, que é a primeira grande polêmica que a gente vai falar aqui sobre hoje. Inclusive, o senhor Emerson Charles já veio trajado de uma delas, da rivalidade que nós temos entre Brasil e Argentina, que é muito comum. Mas, olha, no mundo a gente tem algumas rivalidades interessantes. Por exemplo, além de Brasil e Argentina, tem muito mais dos times do que de seleções, né, pelo que eu vejo. Nós temos ali na Argentina, a própria Argentina, temos River Plate e Boca, né? É uma rivalidade já secular. Nós temos na Itália, por exemplo, nós temos o Genoa com a Sampdoria, né? Colocando ali por baixo, mas tem também o Milan com o Inter, tem a Lazio com o Roma ali na Itália. Você vê na Espanha, você tem Barcelona e Real Madrid, que clássico, sensacional, sempre é um bom clássico, né? Na França nós temos também suas rivalidades, enfim, na Alemanha, mas aqui no Brasil é uma coisa espantosa. Porque a gente, por exemplo, tem rivalidade, agora que vai ocorrer aqui, o derby paulista entre Corinthians e Palmeiras, tem, no Rio de Janeiro tem Flamengo e Vasco, né? Mas tem uma rivalidade no Rio Grande do Sul que eu acho, na minha opinião, que é a maior rivalidade do Brasil. Isso eu vou perguntar para o Emerson, se na visão dele é a mesma coisa. Grêmio e Internacional. Por lá, por exemplo, deixa eu mandar um beijo também para o Maicon Benetton, grande papai do ano, né, gremista, e ele me trouxe essas informações, inclusive, dizendo o seguinte: Vitor, não se pode passar de camisa azul em frente ao Beira-Rio, não se pode passar de camisa vermelha em frente à Arena do Grêmio, senão dá problema, mesmo que você não esteja assim com a camisa do time. Lá a rivalidade é muito grande, porque um não veste as cores de roupas do outro time. É uma coisa sensacional essa rivalidade por lá. Não é tão drástica assim quanto Galo e Cruzeiro também. Eu acho que os dois também ali não tem aquela rivalidade, mas não tanto. Eu acho, para mim, coroou como Grêmio Internacional, Grenal, como maior rivalidade do futebol brasileiro. E para você, Emerson, o que você acha dessa rivalidade toda? É sadia, não é? E quais as polêmicas em relação a elas também? Em relação à violência, que infelizmente a gente precisa falar, né? Eu concordo com você, né, que a maior rivalidade do futebol brasileiro é o Grenal, né? É tanto que lá no Beira-Rio, quando foi construído, né, os aparatos do Beira-Rio, um produto, né, uma peça da construção, ela foi abolida, né? Que lá no Internacional não se usa azulejo, né? Usa vermelhejo, mas azulejo não pode. É a maior rivalidade de todas, né? Do Brasil, na minha opinião. É lógico que todas as rivalidades de sul a norte, você vai ter os pontos, né, de maior rivalidade. Aqui, São Paulo e Rio se assemelham nisso, né, nessa questão da rivalidade, porque tem 4 equipes em cada um dos estados que rivalizam, né, são os grandes times do estado, né? Por exemplo, a gente se caracterizou muito de dizer que Palmeiras e Corinthians é a maior rivalidade do estado. De fato, é a maior rivalidade do estado. Porém, quando você vai fazer um levantamento entre palmeirenses, por exemplo, e nessa é uma lista que eu me incluo, que para mim o maior rival do Palmeiras é o São Paulo. Por questões históricas, né? O São Paulo, por exemplo, ele tem a história de que o São Paulo tentou roubar, né, o Parque Antártica do Palmeiras durante o período da Segunda Guerra Mundial, em relação àquela questão da perseguição aos italianos, né? Olha, então, tanto é que existem correntes, né, das torcidas que colocam assim, né? O Corinthians é rival, o São Paulo é inimigo. Né? Então é uma rivalidade bastante acirrada, né? Mas vai ter essas nuances de tempo, né? Por exemplo, no Rio, né? No querido Rio de Janeiro. Não, peraí, parem as máquinas. Parem as máquinas. Eis que o homem chegou. E para o Vasco nada! Tudo!
Como é que é? Casaca! 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 Para tudo! Boa noite, Alexandre Valente, querido! Boa noite, meus amigos. Atrasado sim, mas presente também. Esse é o cara, Alexandre Valente, o maior vascaíno de todos os tempos. A gente está falando aqui sobre rivalidade. Alexandre, antes disso, manda beijo, abraço para quem você quiser, meu amigo. O programa é seu. Um beijo para todo mundo. Beijo para o Emerson, Vitor, para todos que vão nos assistir, que vão compartilhar esse conteúdo maravilhoso. Estamos aí. É sempre um prazer, Vitor. Obrigado pela oportunidade. Legal, Alexandre. Eu que agradeço. Bom, o Emerson Emerson, para você completar então a rivalidade, eu não sabia que no caso do Palmeiras, para mim sempre o Corinthians foi aquele rival histórico. Não, o São Paulo tem uma história para trás que é muito mais rival que o Corinthians em relação ao Palmeiras. E muito bem, em São Paulo você tem como explicar. Tem esse livro aqui, tá? Palestra Vai à Guerra, do Celso de Campos Júnior, tá? Que eu comprei ele tem algum tempo, que fala justamente da questão da virada, da arrancada heróica, né? Que é quando o Palestra Itália se torna Palmeiras pela pressão, né, da política da ocasião ali, dos anos 40, né? Que é onde se acirra essa rivalidade de Palmeiras e São Paulo. Tanto é que o primeiro jogo do Palmeiras com o nome Palmeiras é a final do Campeonato Paulista de 42 contra o São Paulo. O Palmeiras ganha de 3-1 e tem um incidente histórico, porque o Palmeiras ia fazer o quarto gol, tem um pênalti marcado, e o São Paulo, revoltado com o pênalti, sai do campo, né? Então, para nós palmeirenses, a gente fala o São Paulo correu, mas houve essa questão. Mas assim, nível. A gente tem uma comparação às vezes, né? Porque a gente não atingiu ainda, não sei se de repente na ideia da pauta, porque hoje a gente fala muito assim, né? Da rivalidade de Palmeiras e Flamengo como os dois grandes times do futebol brasileiro. Só que eu acho que como o futebol brasileiro ele foi muito regionalizado por tempos, então a gente não tem esse nível de rivalidade nacional que atinja, né, essa proporção. Por exemplo, naquilo que para mim é a maior rivalidade do planeta, Celtic e Rangers da Escócia, né, que envolve religião, né, são católicos contra protestantes, é uma rivalidade assim imensa, né? Muito além, né? Vai muito além, exatamente, né? Então, acho que podemos um dia chegar a essa proporção, né? Já que os campeonatos estaduais estão diminuindo. Mas ainda assim, acho que o Grenal é o maior clássico, né, do Brasil, mas outras rivalidades aí são extremamente respeitáveis e a gente tem um aqui entre os amigos aqui. Eu quero fazer essa pergunta justamente para o Alexandre. Alexandre, primeiramente, boa noite, bem-vindo. É muito bom estar com você aqui, porque você tem também comentários cirúrgicos e inteligentes para a nossa resenha. E eu queria falar sobre isso. Muito bem colocado. A gente pensa em rivalidade, pensa em estaduais, mas está tornando aí agora uma rivalidade nova, né? Flamengo e Palmeiras, por exemplo, uma rivalidade em dois estados diferentes, mas na verdade, monetariamente também falando, eles são rivais, né? Como patrocinador, elenco, e aí aquela coisa toma uma certa proporção que é a nova rivalidade nacional. O Emerson falou muito bem aí sobre o Grenal, que para mim, a gente iniciou o programa dizendo que o Grenal para mim é a maior rivalidade do futebol brasileiro, visto que eles não vestem a mesma cor de camisa, eles não botam a camisa que é da cor diferente do outro. O que você acha em relação à rivalidade? Tem mudado isso? Flamengo e Palmeiras são os novos rivais e por aí vão criar-se novas rivalidades? É o que você muito bem colocou, Vitor. Assim, na minha opinião, hoje, em termos de investimento, você cria prateleiras diferentes dentro do cenário nacional, não tem jeito, entendeu? Acho que mais clubes vão tentar chegar no patamar que hoje você não tem como negar. Palmeiras e Flamengo estão um pouco acima, você tem o Bahia gastando muita grana aí, mas ainda tentando chegar nesse patamar, mas já é hoje uma realidade. Você antes começaria qualquer tipo de campeonato, não diminuindo o Bahia, mas você começava qualquer campeonato imaginando que o Bahia ia brigar da parte do meio para baixo da tabela. E hoje você já vê o Bahia configurando lá em cima,
você vê o Bragantino, você vê agora o Mirassol chegando. Então, assim, você tem clubes que quanto mais eles estão ficando profissionais na acepção da palavra, você começa a colocar eles numa prateleira acima. E aí os outros clubes é que tem que brigar para poder não deixar desgarrar. Mas não tem como negar. Palmeiras e Flamengo estão muito à frente hoje no cenário nacional e sim, cria-se uma realidade nova até em termos de valor, de grana. Você tem o Botafogo aí, o Textor fazendo investimentos altíssimos e já eu vi essa semana alguns bastidores que ele já está buscando outras parcerias até para poder driblar algumas questões fiscais a nível mundial. Então, assim, você começa a tratar o futebol como negócio. E aí, quem não se profissionaliza ou quem não tenta se enquadrar dentro dessa nova realidade, fica um pouco abaixo, porque não tem como competir, Vitor. Você pega a última janela de transferências aí, o Flamengo tem um elenco, eu não estou falando nem de time profissional, nem de time titular, quer dizer. Você fala que o Flamengo tem, brincando, sem medo de errar, 3 times. Você pode fechar o olho ali, jogar o colete pro alto, montar um time de quem está ali no elenco, os caras vão jogar bem. Tá? Então, assim, é um pouco diferente. O Palmeiras ainda está um pouquinho abaixo, mas muito à frente dos outros. E falando um pouquinho sobre rivalidade, eu acompanho futebol também há um tempinho, eu falo de 2 rivalidades muito interessantes, uma a nível nacional e uma internacional. Internacional é Galatasaray e Fenerbahçe, da Turquia. Boa. É uma rivalidade que ela é tão séria que ela beira a loucura e violência na Turquia. Isso dito por alguns atletas, você vê aí o Felipe Melo, alguns jogadores que falam que é uma rivalidade muito sobrenatural. E eu também queria deixar um parêntese, Ponte Preta e Guarani. Também é algo que beira as raias da loucura em termos de não vestir a cor, não cruzar determinadas ruas. É um negócio um pouco além. Eu já acho um pouco exagerado. Eu acho que tem que existir a rivalidade sim, mas eu já citei 2 exemplos que vão para o raio da violência até. É porque é muito ruim, né? Quando ultrapassa esse limite, fica muito ruim. Né? Inclusive os 2 estádios, me corrija se estiver errado, Emerson, que está aí por São Paulo, os estádios de Moisés Lucarelli e o Brinco de Ouro da Princesa, eles são próximos. Então, quer dizer, bem próximos. Então, quer dizer, isso fica muito pior, vamos dizer assim, a rivalidade. Agora, sem violência, por favor, pelo amor de Deus. Deixa eu mandar um beijo para todos aí, remistas e torcedores do Paysandu também. Bem lembra aí, eu acho que é o maior clássico da região norte, é o Remo e o Paysandu, que também fazem excelentes partidas. Vamos mandar uma boa noite aqui para o Iago Oliver, que está por aqui também. Vamos mandar um beijo para o nosso Roberto Dantas, querido. Beijo para o Roberto. Boa noite, meus queridos amigos feras demais. Roberto arrebenta lá no programa dele, no canal dele, no YouTube, que é o Roberto Dantas Esportes e Notícias, está sempre por aqui. Bom, a equipe de esportes da Rede Relâmpago, ela é toda formada por grandes profissionais. Tem aqui o Emerson Charles, tem o Alexandre Valente, tem a Nayara Dordete, o Roberto Dantas e o Maicon Benetton, que fazem os vídeos também semanais sobre as partidas do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil, está sempre informando você aqui no canal da Rede Relâmpago e também estão por lá no canal da Rede Relâmpago no YouTube. Para você que ainda não se inscreveu, corre por lá. Bom, gente, para poder mandar para vocês aqui os resultados de hoje, daqui a pouquinho aqui, ó, tá piscando lá o estádio, ó, olha que bagunça, que festa que faz. O estádio é Corinthians e Palmeiras, gente, aqui, ó, passando aqui, ó, para você, na telinha da Rede Relâmpago. O jogo ainda não começou. Começou sim, está terminando lá na Espanha, Campeonato Espanhol. Raio Vallecano está empatando com o Barcelona em 1-1. Ainda primeiras rodadas do Campeonato Espanhol. Bom, terminando com rivalidades, a gente tem o Manchester City com o Manchester United, que eu não sei nem se são tão rivais assim. Por favor, Emerson. Na Inglaterra, a maior rivalidade é entre Liverpool e Manchester United, né? Que é uma rivalidade que ela remete à época do século XIX, né? Pela questão de serem rivais na questão da exportação dos produtos ingleses ali nos portos, né? É time de trabalhadores, né? Então ali a maior rivalidade mora nessa casinha aí entre os 2 vermelhos, né? Os 2 maiores campeões da Inglaterra. Olha, Emerson e Alexandre, agora vai para Alexandre. Eu penso às vezes que na Europa podem ter algumas rivalidades,
Mas, por exemplo, o campeonato alemão, que é muito forte, mas tem o Bayern lá como grande candidato ao título, na França, o Paris Saint-Germain, esses dois a gente pode apontar que não tem tantas rivalidades assim que a gente pode pontuar. Concorda, Alexandre, ou não? Concordo. Você não vê uma rivalidade tão acentuada. Eu acho que a gente ainda vê um pouco mais de futebol raiz para cá. Acho que para lá você não tem, e pelo menos não que eu me recorde, de uma rivalidade tão que beire a raia da loucura, da violência, do desespero, do descontrole. Eu acho que ainda é visto como um pouco mais de sobriedade, vamos dizer assim. O que é estranho, né? Porque são campeonatos fortes e de seleções que são candidatas à Copa do Mundo, a vencer a Copa do Mundo. Então, teoricamente, são campeonatos importantes. Agora, os campeonatos da Arábia, a gente não sabe um pouco daquilo lá, mas tipo, tem lá, devem ter as rivalidades muito fortes por lá, porque também envolvem grande investimento nos clubes que estão por lá. Gente, falando sobre clubes de grande investimento, o Flamengo é o clube que está aí, vamos dizer assim, no ápice de todas as notícias devido aos investimentos com jogadores, com patrocínios milionários e, ao mesmo tempo, também a régua sobe na exigência para poder ganhar títulos e também pode ser considerado o time a ser batido. Eu começo com o Emerson Charles. Emerson, o Flamengo hoje é um time de grande investimento. Como bem o Alexandre colocou, é um time muito bem armado, bem estruturado. Dá para fazer 2, 3 times ali muito facilmente. Inclusive com o pessoal do Sub-20, que foi campeão mundial ainda há pouco. O que você acha que os clubes, por exemplo, devem fazer para poder tirar essa superioridade do Flamengo de algum modo? Seria problemas com marketing? Seria problemas em relação a jogadores, escolher melhor os jogadores? Ou é mesmo o problema de técnico, como muito se fala aqui no Brasil? Eu acho que em relação ao patamar que o Flamengo atingiu, eu acho que a gangrena do futebol brasileiro tá na gestão, né? Eu acho que tudo que o Flamengo fez de correto de 2013 para cá, vamos pegar 2013 como ponto de saída, né? E assim como pega o Palmeiras, o ponto de saída de 2014, todos os outros times precisariam se espelhar nessa questão, né? Porque o Flamengo tem uma época bem difícil ainda, né? Nessa época de 2013 ali, até começar a se acertar financeiramente, ao ponto de conseguir fazer investimentos de jogadores que em algum tempo eram impensáveis de a gente trazer de volta para o futebol brasileiro, para manter também dentro do nosso futebol, né? E eu acho que esse é o X da questão. A gente vê aqui meus vizinhos aqui, né? O Corinthians, mora aqui perto do Corinthians, e a bagunça que é o Corinthians hoje, né? A bagunça que está se tornando o Atlético Mineiro também, que está meio silencioso essa questão, mas o Atlético Mineiro é outra bagunça também, é um time que tentou ser forte de uma forma desorganizada, né? Montou um elenco para brigar por títulos, ok, alcançou, mas agora está pagando o preço por uma gestão ruim. Então, acho que o grande mérito do Flamengo nesse, né, para ter atingido esse nível, né, como o Alexandre falou, né, o Flamengo hoje tem 3 times facilmente para ser montado. Isso, né? Essa gestão que foi muito boa, foi pontual. Hoje, o retorno da marca Flamengo ela já é muito interessante, né? Já seria interessante de qualquer forma, né? Então, acho que o modo que o Flamengo alcançou esse nível é que teria que ser seguido para alguém pensar em atingir um nível parecido, né? Porque está muito, muito acima mesmo. O próprio Palmeiras tenta chegar perto e ainda tem uma diferença muito grande, né, em relação a investimento e tal. É um clube organizado, mas ao nível do Flamengo ainda a gente ainda não tem como chegar. A diferença é tirada dentro do campo, né? Mas mesmo assim, hoje o elenco do Flamengo é muito superior aos outros, né? Acho que, por exemplo, tem esses tropeços que são pertinentes do futebol, né? Pertencem ao futebol, já diria Luxemburgo, mas dificilmente o Flamengo vai virar 2025 sem levantar uma taça importante. Eu acho que é o grande favorito a ganhar o Campeonato Brasileiro e digo que também na Libertadores apesar de ser mata-mata, e mata-mata pode acontecer qualquer coisa, mas acho que a força que o Flamengo demonstra hoje em campo é muito superior ao outros, né? E acho que tem esses tropeços que são pertinentes do futebol, né? Pertencem ao futebol, já diria Luxemburgo, mas dificilmente o Flamengo vai virar 2025 sem levantar uma taça importante. Eu acho que é o grande favorito a ganhar o Campeonato Brasileiro e digo que também na Libertadores apesar de ser mata-mata e mata-mata pode acontecer qualquer coisa, mas acho que a força que o Flamengo demonstra hoje em campo é
é de longe o principal clube do futebol brasileiro, e assim, de longe mesmo. Alexandre, esse favoritismo todo do Flamengo, toda essa pompa, pode atrapalhar um pouco a equipe nesse finalzinho de temporada? Sim ou não? O que você imagina, na sua opinião? Eu acho que aí entra o trabalho do treinador, não tem jeito. Porque é natural, Vitor, assim, você está no teu dia a dia, no teu treinamento ali. Você olha para o lado, você vê só jogador de seleção. Tu imagina como é que deve ser, Emerson e Vitor, o nível do treino do Flamengo. Do time reserva. Do reserva, que já deve estar jogando bem, mas olha para cima e fala, pô, peraí, eu tenho na minha frente o fulano, eu tenho na minha frente ainda o Beltrano. Eu tenho que esperar a minha oportunidade. Aí entra o trabalho de gestão de grupo e do treinador. Mudar o elenco, trabalhar a cabeça de cada profissional que está ali. Porque às vezes a gente sabe também que dentro de um elenco ele pode criar grupos paralelos de 2, 3 jogadores que estão insatisfeitos por não estarem jogando, por não estarem tendo sequência. Isso pode estragar um ambiente, sim. Eu acho que fundamental é o treinador. Nessa hora não tem jeito. É o gestor. É o cara que vai gerir conflitos, é o cara que vai gerir expectativas. Não dá para entrar 30, não dá para escalar 24 jogadores em campo. Só vão jogar 11. Então, até isso, ele tem que ter muita experiência, tem que ter muita inteligência emocional, principalmente. Perfeito, Alexandre. E olha, esse é o grande problema, a gestão dessa equipe. A gestão desde o treinamento no dia a dia até o dia do jogo, até a hora do jogo, até a tática que o adversário está utilizando, o que você precisa fazer. Então precisa ter uma cabeça muito leve, muito tranquila para poder sustentar tudo isso, porque senão não dá muito certo. Você pega até um exemplo recente, o Pedro. O Pedro, há pouco tempo, estava no auge da polêmica dentro do Flamengo. Ele estava atrás do menino do Júnior, que estava indo bem, que perdeu o pênalti aí recentemente isolando. E hoje o Pedro está por cima de novo. Então, assim, o Felipe Luiz teve que ter muita habilidade ali. Eu ainda acho até que ele errou, na minha opinião, ao expor o Pedro em uma entrevista coletiva. Eu acho que faltou um pouco de malandragem nesse sentido. Eu acho que esse assunto se resolve dentro de casa. Mas eu entendi que ele quis se defender porque estavam atacando muito ele, porque que o Pedro não entrava, porque que o Pedro não voltava, porque que o Pedro não tinha oportunidade, mas só usando um exemplo bem prático do que é gestão de elenco. O Pedro há pouco tempo estava numa polêmica aí. Então, assim, se você der mole, perde a Zé do caldo. É muito bom falar de futebol com quem entende do assunto. Alexandre Valente, por favor, Emerson, manda ver. Só pegar um gancho disso aí que o Alexandre falou, eu acho interessante que a gente passou bastante tempo em relação a uma polêmica, e até isso reverberou recente agora em relação a quem é o principal treinador do futebol brasileiro atual, né? E teve a polêmica de que falaram do Felipe Luiz, né, como o principal treinador do futebol brasileiro. Aí falaram, não, mas e o Abel? Tá mais tempo, já ganhou mais títulos e tal, né? Mas é evidente que o trabalho que o Felipe Luiz está realizando no Flamengo é um trabalho sensacional para um técnico iniciante, né, na carreira. Mas eu acho que o preponderante do que ele tem feito é justamente ter uma escola que não é a escola brasileira. Ele conseguiu implantar uma metodologia que não é brasileira no Flamengo. E acho que ele é extremamente profissional, acho que isso faz a diferença para um cara jovem conseguir gerir esse elenco tão recheado, né? Passar pela polêmica, igual foi a polêmica do Pedro, passou tranquilo, né? Então eu acho que é esse nível de profissional que a gente está precisando, né? Gente que tem uma escola de fora, que aí você não precisa necessariamente ser um estrangeiro de passaporte, mas que você tenha esse conhecimento. E acho que o Felipe Luiz agregou bastante coisa nesse elenco do Flamengo, que já era forte anteriormente, mas que pecava, né, nos treinadores durante algum tempo. Falando de treinador, você acha que, por exemplo, a escolha do Ancelotti foi algo que tipo, deixou o Brasil dentro dos trilhos, que não tinha mais por causa disso, por causa dessa vivência europeia? Isso para os dois, por favor. Pode ir, Ale. Não, eu ia até só fechar esse assunto de gestão de elenco, ia te perguntar, Emerson, como palmeirense, você tem o exemplo do Veiga no Palmeiras, né?
que há pouco tempo era selecionável e um dos principais meias do país, e acho que hoje ele é a segunda, terceira opção dentro do elenco do Palmeiras, né? É uma troca de pele, né, do Palmeiras, né? E o Veiga ele caiu bastante de produção, né? O que é natural que aconteça mesmo, né? Acho que é um jogador ele já chegou na casa dos 30. Você manter por tanto tempo assim um nível para um esporte de alto rendimento é muito complicado mesmo, né? E acho que as dinâmicas que o futebol hoje pede, né? Porque tem muita gente que é um pouco apegado aos métodos antigos e tal, e fala que o futebol hoje em dia tá chato, mas é porque hoje você precisa conhecer o jogo mais do que nunca, né? Os caminhos do jogo, né? E acho que talvez essa novidade atrapalhe jogadores que ainda jogam no estilo ainda mais antigo, né? Como diria os outros lá, e o Veiga acho que às vezes se inclui nisso, né? É um jogador que ele ao invés de acelerar o jogo, ele é um jogador mais lento para essa proposta de Palmeiras novo, né? Então acho que isso tem pesado na não titularidade mais do Veiga há algum tempo. É o Rafael Falando do Desculpa, falando do Ancelotti que você tinha perguntado, Vitor, eu acho que o Brasil fez certo, porque você tinha uma cultura de treinadores extremamente brasileiros convocando a grande maioria de jogadores que atuam lá fora. E aí você tinha 2, 3 dias para colocar os caras para jogar, teoricamente, com a cabeça do futebol brasileiro. E os caras estão lá fora vivendo uma dinâmica do futebol europeu, por exemplo. Então, assim, eu acho que foi acertado. Era um momento de se fazer isso, eu acho que tinha que ser feito alguma coisa. Eu acho que você foi nas opções óbvias, vamos colocar assim, dentro do cenário nacional. Dorival, Fernando Diniz, muita gente da mídia, eu mesmo elogiava e por aí vai. Escolheu-se os dois nomes, tipo assim, vamos lá então, vamos nas duas melhores opções dentro do cenário brasileiro. E não deu certo. Não deu liga, não vingou. Eu acho que o Ancelotti ele tem um peso que ele até serve de escudo para uma decisão errada, para quando um jogador não vai bem, para ter peito de bancar uma escalação ou uma barração de um jogador. Então, assim, eu acho que o Brasil, nesse sentido, fez um movimento correto. Pois é, e olha, gente, tem a controvérsia. As pessoas estão pensando, por exemplo, meu Deus, o Ancelotti por que convoca alguns jogadores que não os que a gente esperava? Por exemplo, Pedro, centroavante, tem feito gols e ele não convocou o Pedro. O goleiro do Santos é um goleiro excelente, que é o Gabriel o Brazão. Mas, enfim, não veio. Essas coisinhas sempre vão ter dos treinadores. Então, por isso é que lá vem a próxima pauta. Eu quero mandar antes ainda um beijo aqui para a Nádia Lisiane, para o Leonardo Siqueira, que estão por aqui, o Sebastião, a Clarice, o Anthony, Mega Vitão, obrigado pela presença. Náglia, Drinka Love, obrigado pela presença aqui no nosso Prorrogação. E é o seguinte, gente, a seleção brasileira tem 2 desafios agora na próxima semana, contra o Chile e contra a Bolívia depois, né, na sequência. São as eliminatórias da Copa do Mundo, o Brasil já está classificado, mas o Ancelotti foi lá e convocou alguns jogadores que ele diz que eu preciso olhar primeiro eles. É válido porque ele não é brasileiro, ele está conhecendo, né, vamos dizer assim, algumas peças do futebol brasileiro, e é bem legal isso, bem bacana. Mas, mediante a tudo que o Ancelotti tem feito nas 2 primeiras partidas, e agora com essa convocação, tem os jogos que não tem, vamos dizer assim, uma valia para poder se classificar para a Copa. Mesmo assim, Emerson Charles e Alexandre, Emerson primeiro, eu queria saber, com todas essas convocações, com esses jogadores que está fazendo alguns laboratórios, você acha que o Brasil, ainda mesmo assim, com todas as táticas do Ancelotti, é candidato a título mundial lá em 2026? Vitor, eu fiquei bastante pensativo hoje quando eu estava olhando lá nossas enquetes lá, né, para formar a pauta do programa de hoje, né, e essa talvez foi a que mais, assim, fiquei pensando, né, pensando assim, qual é a prateleira da seleção brasileira na atualidade. Eu acho que o Brasil ele teria potencial hoje para eu dizer que ele teria um favoritismo sim para ganhar a Copa,
se o trabalho fosse feito desde o começo com o atual técnico. A gente tropeçou muito nessa questão da passagem de bastão do Tite para o seu sucessor, né? E foi naquela de tentativa e erro, tentativa e erro. E a gente está com pelo menos 3 anos de atraso de trabalho, né? O que pode ser assim determinante para que o Brasil talvez não alcance o sucesso que a gente espera numa Copa do Mundo, né? Eu acho que trouxe um cara extremamente profissional, porque você vê, né? A gente vê no esforço dele de tentar aprender a falar português, por exemplo, né? Que aí você já percebe que o cara é diferenciado, o cara tem o profissionalismo de tentar entender o que é o futebol brasileiro, né? Ele conhece jogadores brasileiros fora, mas como é a dinâmica do futebol brasileiro? Qual é a paixão do futebol brasileiro? Qual é o estilo do futebol brasileiro que é jogado aqui dentro, para que ele consiga, né, colocar dentro da panela dele, né, da panela num bom sentido, né, os ingredientes para que o brasileiro seja agradável novamente. Imagino que seja essa, né, a visão dele de estar correndo o Brasil inteiro para procurar valores, né, para incluir na seleção. Acho ele extraordinário, é a melhor escolha, né? Só que eu acho que tem o ponto que me pega é esse atraso no trabalho, né? De ele ter começado agora já na reta final da eliminatória. Ele vai ter esses 2 jogos para mim de eliminatória vão ser laboratórios. Eu acho que ele foi extremamente inteligente de ter feito uma seleção, feito uma convocação de jogadores que ainda não haviam boa parte no estrearam em seleção. Nem a gente mesmo como brasileiro conhece alguns desses nomes, né? E, enfim, espero que o tempo seja generoso com ele e que ele consiga colocar em prática tudo aquilo que ele tem de bom, né? E aí eu vou dizer para você assim, se eu tiver que elencar 3 seleções como favoritas para a Copa do Mundo do ano que vem, se a Copa fosse hoje, eu diria que a Argentina, a Espanha e a França estão à frente dos demais, né? Mas vamos ver como é que vai chegar lá em junho do ano que vem, com os fatores climáticos, a questão física dos jogadores e como é que esse Brasil, que eu acredito, eu vou colocar dentre esses favoritos, o Brasil numa segunda prateleira de favoritos à Copa. É muito à frente, né, até, né? A preparação da Argentina, da Espanha, da França estão bem à frente do Brasil. É claro, a gente não vai aqui se iludir, né? O Brasil, com o Carlo Ancelotti, teve um empate com o Equador, 0-0 lá em Quito, e uma vitória 1-0 sobre o Paraguai. Aliás, vitória essa que conseguiu alcançar os pontos necessários para levar o Brasil para a Copa de 2026. O Brasil já está classificado. Alexandre, ele convoca alguns jogadores que, vamos dizer assim, são popular, né, para algumas equipes brasileiras. Por exemplo, o Caio Jorge, né, centroavante do Cruzeiro, muito bem convocado, e alguns outros. O torcedor brasileiro ele tem se distanciado um pouco da seleção brasileira nos últimos tempos. Isso seria alguma tentativa também de, na sua visão, aproximar o torcedor brasileiro da seleção? Eu vejo que pela experiência que o Ancelotti tem, ele está mesclando, ele está sendo inteligente, coisa que às vezes outros treinadores eu acho que se perderam, como eu falei anteriormente, por não ter o peso que o Ancelotti tem. Então os treinadores com medo foram no óbvio, só que era um óbvio que já não vem dando certo há muito tempo, desde a última Copa do Mundo, que não vem dando certo os jogadores tradicionalmente selecionáveis. Eu acho que a gente teve um buraco de ciclo, infelizmente já com a era Tite, que não se percebeu de que a coisa não teria continuidade. Eu lembro de seleções anteriormente, por exemplo, 94 você levava o Ronaldo Fenômeno, um garoto, para sentir o ambiente, sentir o clima, mas que nem em campo ele entraria. Em outras seleções, se você for buscar a bagagem, você promovia essas questões de jogadores jovens, jogadores que nunca vestiram a camisa da seleção, que nessas garimpagens você acha algum talento que você... Opa, peraí, esse garoto aqui tem personalidade, esse aqui eu acho que eu posso levar como uma surpresa. E eu via isso do Tite para cá não acontecendo mais. Sendo sempre aquela coisa meio que óbvia. Vamos chamar o fulano, Beltrano. Isso foi afastando o torcedor.
Aí você começa a colecionar insucessos, é naturalmente que uma geração fique marcada como uma geração fraca, como uma geração que não ganhou nada. Porque o que marca uma geração são títulos. Não adianta, mas o fulano é a estrela no Barcelona, mas o Beltrano é o principal jogador do Real Madrid, mas o fulano, beleza. Na história do clube, parabéns. E na seleção, como é que você me responde? O que você ganhou, meu filho? Você ganhou o quê? Eu ganhei um amistoso tal. Entendi. Eu ganhei uma partida das eliminatórias. Título. Você ganhou uma Copa América? Você ganhou uma Copa das Confederações? Você ganhou uma Olimpíada? Você ganhou... O que aconteceu com você na seleção? Mas naquele ano eu era o destaque. Gente, pelo amor de Deus, há muito tempo que isso vem acontecendo. Os jogadores de clube não estão respondendo na seleção. Aí você fica repetindo, você fica insistindo. Aquilo ali vai gerando ódio, raiva do torcedor. Porque ao mesmo tempo o torcedor vê o cara jogando bem no clube dele na Europa, indo muito mal na seleção, dando canelada em campo, literalmente, não sei por quê. Ritmo, falta de treinamento, readequação de esquema tático, não importa. Fato é que o cara na Europa vai bem e chega para jogar na seleção, ele vai muito mal. Ele tropeça na bola, ele erra um drible. Só um minuto, Alexandre. Ao vivo agora nós temos um pênalti a favor do Palmeiras contra o Corinthians. Vitor Roque. Peraí que eu não tenho condições psicológicas, eu já volto. João Kleber, para tudo agora ao vivo, olha aí, gol do Palmeiras, a batida do Vitor Roque. É gol do Palmeiras vai... A alegria do Cleber Chaves, olha aí. Gol do Palmeiras, Vitor Roque abre o marcador. Gente, tá rolando também, ó. O Vitória tá vencendo o Atlético Mineiro por 1-0. E o Mirassol também vencendo o Bahia por 1-0. Então, Mirassol e Vitória também estão vencendo suas partidas. Por favor, pode concluir, Alexandre. Então, assim, falando sobre essa questão de treinador e convocação de jogadores brasileiros, eu acho que ele une o útil ao agradável. Você experimenta, sim, jogadores, você acalma e aproxima a torcida, e ele, como treinador estrangeiro, isso cria carisma. Eu acho que nada mais justo do que ele tentar esse carisma num cenário novo para ele. O Brasil é um cenário novo para ele. Então, se ele começa, por exemplo, chama um do Bahia, chama um do Vasco, chama um do Fluminense, chama um cara do São Paulo, chama um cara do Palmeiras e chama, assim, os jogadores com tradição lá fora, que ele já conhece. Isso vai aproximando. E vai que num treinamento, um jogador desse, um Caio Jorge, por exemplo, se destaca e ele já acha pelo menos um para ele observar mais vezes. Porque o treinador ele chama primeiro para ver como é que o cara se comporta, não tem jeito. Ele não conhece o cara no elenco dele. E depois, conforme for o treinamento, que é pouquíssimo tempo, se o garoto se destacar, ele, peraí que eu vou dar uns minutos para esse garoto em campo. Então vamos ver. Eu acho que ele está começando bem, mas... Concordo com o Emerson, a seleção brasileira está numa segunda prateleira. E os jogadores que foram convocados, né, quando você olha para a lista, realmente ele tem preferido jogadores que atuam dentro do Brasil. Isso chama um pouco o torcedor também, né, que está bem antenado no seu clube do coração e vê lá aquele jogador convocado, fica bem feliz. Olha, o Roberto dizendo o seguinte: como os amigos viram a reação de Jean Lucas ao cair no choro com a notícia da convocação à seleção brasileira? Emocionantíssimo. A gente vai passar essa pergunta também para o Emerson e para o Alexandre. Só colocando aqui a convocação, que é o seguinte, olha, dentro do goleiros, ele convoca o Hugo Souza do Corinthians. É bem bacana isso. O Hugo Souza merece sentir isso de seleção brasileira profissional. Dos defensores, a gente pode destacar, por exemplo, a volta do Fabrício Bruno para a seleção brasileira, né? Tá jogando lá no Cruzeiro. A convocação, ultimamente, agora do Vitinho do Botafogo, lateral do Botafogo, está convocado, né, devido à contusão do Wanderson. A gente tem no meio-campo o Jean Lucas do Bahia, muito bem colocado aí pelo Roberto Dantas, muito bem lembrado. E quanto aos atacantes, realmente o Caio Jorge do Cruzeiro é uma surpresa muito legal. Para responder o Roberto, Emerson, a convocação do Jean Lucas foi super emocionante. Os jogadores do Bahia foram até lá, pertinho do Jean Lucas, até inclusive falar: caramba, tu foi convocado, cara, que legal. É bom esse lance, não é isso, Emerson? E como ele joga, né, cara? Esse menino tá jogando uma bola monstruosa, né? Eu fui assistir Palmeiras e Bahia quando o Bahia veio jogar aqui no Allianz, né?
Infelizmente o resultado foi um resultado horrível para o Palmeiras aquela noite, mas, meu, ele dominou o meio de campo, né? É um jogador extremamente moderno, muito talentoso mesmo, e acho que é o prêmio, né, cara? Imagina, né? Ser selecionado aí de tantos, né, meu? Qual é a trajetória desse menino, né, até chegar nesse ponto aí de ser convocado pela seleção? Acho que, como o Alexandre colocou extremamente bem, essa coisa do trazer, né, o jogador que atua no Brasil na seleção, como isso move a gente, né? A gente viveu um pouquinho parecido isso no começo do Dorival. Quando o Dorival levou o Endrick, por exemplo, e o Endrick fez gol. Então isso meio que deu uma motivada na torcida, né? Uma reaproximação da torcida com a seleção. Claro que com o tempo depois o trabalho não se solidificou, né? Mas acho que isso é um fator importante. E o fato também de ele trazer um Jean Lucas, que é lá do futebol do Nordeste, que não, ou seja, não está dentro do Centrão, Rio-São Paulo, cara, isso é formidável e conta muito ponto para ele também, viu, nesse relacionamento com a torcida, que até torcia meio nariz, né? Ah, um italiano, ele não sabe nada de futebol brasileiro, é trazer um italiano para saber de futebol brasileiro. A que ponto chegamos, né? Ele está sendo cirúrgico nas convocações e tem agradado, né? As torcidas, inclusive os torcedores, estão começando a abraçar um pouco a seleção. Alexandre Valente, além do Jean Lucas, quem você poderia pincelar ali que ele pode convocar numa próximo amistoso, vamos dizer assim, né? Parece que tem amistosos engatilhados, inclusive, Coreia do Sul e Japão. Tem uma Copa, a Copa Kirin, parece que o Brasil vai disputar com o Japão lá no Japão. Quem que você acha, Alexandre, que faltou nessa convocação aí, já que está aproveitando para convocar jogadores novos? Eu citaria o Juba, sem sombras de dúvida, um cara que era atacante e virou lateral esquerdo no Bahia e está jogando muita bola. Eu acho até que, se tratando de meritocracia do Bahia, eu acho que se esperava até que o Juba fosse na frente do Jean Lucas. Mas o Jean Lucas joga muita bola, é muito bom jogador. Passada larga, entra na área, domina meio campo, roda o campo todo. Mas eu citaria o Juba. Eu citaria o Danilo do Botafogo, ex-Palmeiras, que saiu daqui do Palmeiras jogando muita bola, chegou no Botafogo também tomando conta do meio campo, fez gol, inclusive, recentemente. Jogadoraço. Acho que tem espaço ali para ser um dos volantes da seleção. E eu acho que basicamente isso, assim, falando um pouco do meu Vasco, eu acho que o PH vem jogando um baita futebol pela lateral direita, mas se machucou recentemente, voltou, não aguentou jogar os 2 tempos. Mas acho que se ele continuar com essa regularidade, também o Vitinho merecia, mas acho que o PH, na minha opinião, estava um pouco à frente do Vitinho, entendeu? Em termos de estar jogando melhor, mas acho que talvez não tenha sido escolhido porque estava voltando de lesão. Mas se não foi isso, se for escolha do técnico, também está bem escolhido. É um novo jogador, o Vitinho, para ser testado, mas eu testaria o PH também. Então eu deixaria aí PH, Juba para as 2 laterais, que eu acho que são as posições mais carentes hoje da seleção brasileira, e o Danilo na volância ali como volante, eu acho um baita jogador. É isso, a seleção brasileira então joga aí nessa semana contra o Chile, né, pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Vou pegar aqui a tabela das eliminatórias, gente. 17ª rodada, no dia 4/9, quinta-feira, 9h30 da noite, tem Brasil e Chile no Maracanã. E na terça-feira, na próxima semana, outra semana, no dia 9, às 20h30, tem Bolívia e Brasil no Estádio Municipal del Alto. Deixa eu ver onde é que fica aqui. Meu Deus do céu, é a altitude, com certeza. Mas vamos ver se é La Paz, é isso? Fica em Del Alto, Bolívia. Gente, fica em La Paz, isso aí. Meu Deus do céu, a altitude de lá, meu Deus do céu. Quase 4.000, né? Que o Brasil possa ter muita sorte aí nesse confronto com a Bolívia, apesar que já está classificado. Eu acho que deu um ufa. No Brasil ficar em segundo ou em sexto lugar é a mesma coisa. Vai coroar, vamos dizer assim, essa campanha da seleção que ficou entre altos e baixos para a Copa de 2026 e que vem a Copa do Mundo com um preparo muito melhor. A gente pensa no preparo de Copa do Mundo, né? E a gente pensa justamente que a gente precisa ter jogadores, pelo menos nós mais saudosos, a gente sabe que para ter uma Copa do Mundo de sucesso tem que ter jogadores que possam desempenhar funções de sucesso, possam ser ponto fora da curva e levar a seleção para os títulos.
Foi assim nos últimos dois, pelo menos, aí que a gente pode elencar, o Ronaldo Fenômeno em 2002, o Romário em 94. O Neymar seria essa pessoa, seria esse jogador a ser, digamos, cobrado por grandes atitudes em campo e até levar o Brasil ao hexacampeonato. O Neymar vai participar de sua quarta Copa do Mundo, possivelmente, caso seja realmente convocado pelo Carlo Ancelotti, eu acredito que sim. Mas na opinião dos senhores, eu quero começar com o Alexandre Valente. Como o Neymar pode ajudar na seleção brasileira? Você acha que passou Neymar e a gente precisa pelo menos assim ter algum outro jogador que possa fazer essa função de jogador que pode desequilibrar? Ou você acha que ainda dá para o Neymar e ele pode sim desequilibrar como melhor jogador da Copa, trazer para a gente o Hexa, caso esteja em boas condições de jogo? O Neymar, em condições de jogo, Vitor, hoje a gente ainda não pode deixar ele de fora. Eu acho que a seleção brasileira ela não tem um valor do peso do Neymar. Hoje você não tem. Não tem um jogador que você fale assim, bota o fulano em campo que as outras seleções vão se sentir intimidadas. Não tem. Se você parar para pensar, o João Pedro agora tá vindo bem, tá metendo gol, bacana, provavelmente vai ser um 9. Muito pouco, muito pouco. O Rafinha, melhor jogador do mundo, se mostrou, me desculpa, se mostrou fraco, mentalmente e emocionalmente falando. A gente diria na linguagem emocionado. O Rafinha é um baita jogador, só que um pouco emocionado ainda. O Neymar, o que estragou o Neymar é que ele ficou com o estereótipo de jogador mimado. Ele ficou com aquele jogador de eterno craque, eterna revelação, só que os anos estão passando. E aí você já não pode mais chamar o Neymar de vai explodir, vai ser uma sensação. Para mim, a melhor fase dele já passou. Joga muito, tem muita habilidade. Você para ver entrevistas de alguns jogadores de referência e todo mundo concorda com isso. Comparam a habilidade dele ao Ronaldinho Gaúcho, entendeu? Assim, dizem que ele tem muita realmente habilidade no dia a dia, com trato com a bola, enfim. Então você não pode abrir mão. É um talento fisicamente melhor. Eu não digo que ele vai estar 100%, que para mim o Neymar não volta a ficar 100% fisicamente falando. Você tem que preparar ele para uma competição. Eu acho que se for feito um trabalho sério, onde você prepara o Neymar para uma competição de tiro curto, ele pode dar um retorno bem bacana para a gente. Ser o melhor jogador da Copa, Vitor, vai depender de uma soma de fatores. O Neymar sozinho não pode botar um time nas costas e levar. Nem o Romário fez isso, embora tenha sido 80% decisivo para a seleção brasileira de 94. Mas ele tinha o Mauro Silva carregador de piano, ele tinha a liderança do Dunga, ele tinha o Bebeto ali como fiel escudeiro, ele tinha laterais que foram decisivos em algum momento. Então, assim, o Neymar ele tem o protagonismo ainda do Neymar. Só que hoje, além do grupo não estar formado, o que dificulta muito, ele também não está nas melhores condições. Então, ou o universo conspira muito a nosso favor, e tudo dá certo, e ele sai como aquele roteiro de filme perfeito, ou a gente tende a ser eliminado nas fases iniciais. Se a lógica for seguida. Eu acho que teve gol do Corinthians, hein? Olha aí, gol do Corinthians empatando, a equipe do Corinthians, é gol do Corinthians. Olha aí a alegria do torcedor, o gol de Gustavo Henrique. Gustavo Henrique agora, 26 minutos, primeiro tempo, Gustavo Henrique empata o jogo na arena do Corinthians. Olha lá, olha lá. Você tá vendo lá o cruzamento no meio da área? E aí Gustavo Henrique vem de cabeça. Olha, tira a bola. Olha, rapaz, mas deu mole. Ninguém subiu, hein, Emerson? Ninguém sobe com o cara mais alto deles, cara. Ninguém. Eu subi mais que todo mundo ali ainda, viu, meu? Mas absolutamente ninguém. Olha, o Everton só lamentou. E aí o Gustavo Henrique já é grandão, né? Grandalhão ali, rapaz. A bola veio e ele nem pulou muito. Tá aí. 1-1. 1-1. E repassando aqui jogos do Campeonato Brasileiro, hein? O Mirassol aumenta o placar por lá, em cima do Bahia, 2-0 para o Mirassol. Tá vencendo o Bahia. Que trabalho que faz o Mirassol, né? Que campanha do Mirassol.
né? O Vitória segue vencendo o Atlético Mineiro por 1-0, está tentando passar daqueles 8 gols lá, está tentando melhorar a situação. E o Vitória parece que quer contratar o Ramon Dias. Gente, notícia, porque aqui é informação também, o Atlético Mineiro desiste da contratação de Jorge Sampaoli. Não vai ser mais o técnico do Atlético Mineiro. O Atlético desistiu da contratação do Sampaoli. Vamos ver aí o que o Atlético vai fazer da vida. Vamos anular o gol do Corinthians, ó. Olha Vamos anular o gol. Tem a torcida do Emerson, né? Pra anular o corpo. Ele tá lá na cabine do VAR, viu que ele avisou na hora. Ele gritou no ponto eletrônico do Vitor, ele falou, vai anular o gol, vai anular o gol. Vai anular o gol do Corinthians, tem que anular o gol do Corinthians. Emerson. O Vitor parou a transmissão na hora, vai anular o gol, vai anular o gol. Vitor botou a mão aqui assim, ok, Charles, ok. Ok, vamos parar. Vai parar lá. Eu acho que. Não, o torcedor do Corinthians está lá vibrando o gol ainda. Eles vão vibrar, mas vai chorar agora, olha lá, ó. Impedimento clamoroso, cara. Olha lá. Eles estão vendo se foi impedimento do Gustavo Henrique. Traça a linha aí, Charles, traça a linha. Pega o compasso aí. Deu gol. Não foi dessa vez, Emerson. Tentei fazer a pressão e não rolou. Queria que você comentasse agora em relação ao Neymar, como o Alexandre falou, parece que o Neymar sozinho ele não vai fazer muita coisa, ele precisa de uma equipe que possa também rodar com ele positivamente, como foi a seleção de 2002 e a seleção de 94, para que o Brasil possa pensar em ganhar a Copa do Mundo, senão cai nas primeiras fases logo. O que você acha, Emerson? A minha opinião sobre ele é um pouco impopular, né, Vitor e Alexandre? Assim, eu gostaria que na minha preferência, que a era Neymar na seleção brasileira tivesse sido já encerrada, né? Até porque eu penso assim, né? Para a dinâmica do futebol hoje, né? Apesar que o título da Argentina em 2022 vai me contradizer, mas você jogar em função de um jogador, né, que aí no caso você teria que criar um mecanismo para que a seleção jogasse em torno do Neymar, até pela questão física dele hoje não ser a mais brilhante, né? Então você não vai conseguir exigir fisicamente dele a mesma dedicação, a mesma, né, que ele vai desempenhar da mesma forma dos outros. Então eu preferiria um futebol sem ele, né? Porque acredito também que a grande fase do Neymar ficou já para trás, né? Ali antes da ida dele para o PSG, na minha opinião, foi a grande fase dele, né? A fase de Barcelona. E depois disso virou o Neymar business, né? Virou o Neymar ganhar dinheiro, enfim. E que é legítimo que ele pense assim, porque a história de vida dele né, é uma coisa que a gente até admira, né? O cara que tem alcançado esse nível de ganhar dinheiro como ele ganhou. Mas eu acho que para aquilo que eu entendo de futebol, do futebol de hoje, eu acho que hoje ele seria, com o que ele tem apresentado hoje, seria dispensável pelo que ele tem demonstrado nos últimos tempos. Até porque tem demonstrado uma fragilidade física. É lógico que talento, qualidade, ele tem, isso é indiscutível, é o maior talento que a gente tem aí nos últimos 20 anos, talvez, mas acho que a fase, a gente precisa, assim como essa questão do técnico, a gente precisa também abolir essa ideia de que, na verdade, trazer a ideia de que existe vida sem o Neymar, né? Que existe seleção brasileira, que é possível ter o protagonismo de uma Copa do Mundo sem a presença do Neymar, que já foi o melhor jogador da seleção brasileira em algumas ocasiões, mas que já há algum tempo, nem esse retorno no Santos, por exemplo, diz muito sobre o atual estágio dele, né? Então acho que já deu Neymar, acho que a gente tem que pensar no pra frentemente aí.
Perfeito. Esse é Emerson Charles, esse é Alexandre Valente, esse é o Prorrogação, futebol, opinião e ponto. Para atualizar os resultados, o Mirassol acabou de fazer o terceiro gol em cima do Bahia. Mirassol 3, Bahia 0, 32 minutos do primeiro tempo ainda. O Mirassol, será que vai de 8? Será que vai ser 8? Será que virou moda agora fazer gol nas equipes baianas? Tá brabo o futebol baiano? Não, não tá, né? O Bahia tá tendo uma situação legal. Gente, só para poder atualizar um pouco, né? Hoje Santos e Fluminense foram a campo, o jogo ficou no empate em 0-0, mas o Neymar e o Paulo Henrique Ganso, que eram grandes companheiros, amigos, eles brigaram muito, uma discussão muito calorosa hoje na Vila Belmiro. Logo depois, claro, pediram desculpas, são antigos companheiros, mas isso reflete muito bem o que o Neymar, de repente, né, possa estar também com uma situação ruim dessa situação que está no Santos. Então isso leva muito ao que ele está. É aquele choro dele também contra o Vasco também foi uma coisa que eu ia fazer um parênteses antes de você começar esse comentário, que era uma coisa que me preocupa muito com o Neymar, não só por esse jogo, não só pelo choro, mas por algumas partidas. O emocional do Neymar está muito pior. Perfeito. E eu acho assim, na minha opinião, tá? É você saber o quanto você pode render e o teu corpo não responder à altura do que o teu raciocínio diz. Isso deve ser muito ruim. Você saber o potencial que você tem, aí você tenta, erra, você tenta, o teu jogador que está do lado ali não te atende na velocidade que você tem, o teu corpo não responde. Eu tenho percebido o Neymar muito abalado emocionalmente. Muito me admira o Santos não ter cuidado disso ainda. O Neymar ele precisa também de um tratamento psicológico para lidar com a realidade que é: hoje eu não sou mais o Neymar de alguns anos atrás. Eu digo tecnicamente falando. Ainda tenho muito recurso, mas eu acho que o Neymar ele precisa se reinventar. Será que ele agora vai ser um 10 mais clássico? Será que ele agora vai jogar mais perto da área, não tendo que voltar tanto? Fato é que emocionalmente ele está estressadíssimo. Ele erra um lance, você vê na cara dele que ele já está de saco cheio, ele está ao ponto de agredir alguém, discutir com alguém, brigar com alguém. Então, assim, isso é muito ruim, também falando de seleção brasileira. Isso é muito ruim. Ale, e assim, é lógico que quem somos nós para querer colocar momentos ali do jogador, qual é o momento de parar, mas será que também isso mexe, né? Você está falando do emocional dele, mas eu acho que o jogador também ele chega uma hora que ele precisa saber até onde dá, né? Eu tenho, para mim, né, um dos jogadores que eu tenho mais... Vou pegar dois exemplos, né, na verdade. Dois jogadores que eu mais, na minha vida inteira, assim, eu mais admirei, né, dos mais que eu admirei, que tiveram carreiras que terminaram rápido, né? E por motivos diferentes, né? No caso, o Van Basten, né, o ex-centroavante da seleção da Holanda, que parou, encerrou a carreira aos 28 anos, mas por questão de contusões, né? Já não tinha mais condições físicas para render, e aí ele se aposenta. E o Zidane, né? O Zidane ele parou com 33 anos, né? E o Zidane era aquele cara que você, talvez não só eu, mas acho que todo mundo, quando sabia que o Zidane ia jogar, você arrumava o melhor cantinho no sofá e falava, vou assistir esse cara jogar porque é um espetáculo, né? E quando ele resolveu parar, muita gente se questionou, mas pode ter lenha para queimar ainda, né? Mas é você saber parar também, né? Então, lógico, evidente, eu não tô falando que tá na hora do Neymar parar, mas acho que tá na hora do Neymar fazer algumas reflexões em relação a o que ele ainda precisa, né? Quais são as necessidades, se é que existem necessidades do Neymar Júnior ainda no futebol, né? Continuar, tudo bem, é a opção dele, né? Mas será que a que preço, né? Ao preço de, por exemplo, você encerrar a carreira em baixa? É algo a pensar, né? É isso, e fica a nossa pergunta, e você aí de casa, você pode participar aqui comentando também nesse vídeo sensacional. O vídeo, aliás, a live, para você que ainda não assistiu, que não pôde assistir, vai ficar disponível no canal da Rede Relâmpago no YouTube. Estamos chegando no finalzinho do nosso programa. Eu quero agradecer a presença do Emerson Charles, do Alexandre Valente. Por favor, Alexandre, seu beijo, abraço para alguém especial, ou alguma frase de efeito, nota 10, nota 0, por favor, o programa é seu.
mandar um abraço, um beijo para todo mundo, agradecer mais uma vez a oportunidade. Emerson, pô, é um prazer dividir pauta, dividir comentário contigo, é muito bom. Vitor, sempre conduzindo de uma forma muito maestro de meio campo ali, distribuindo as jogadas, é sempre um prazer. Cheguei hoje um pouquinho atrasado, peço desculpa, mas quero deixar um desejo de uma semana maravilhosa para todo mundo, que seja uma semana de muitas realizações. Vamos receber setembro aí com tudo e vamos para cima. Legal. Emerson, muito obrigado também, viu? Eu que agradeço, né? Jogar futebol com vocês é uma coisa muito tranquila, né, cara? Acho que facilita muito, né? A gente falar sobre essa nossa paixão louca, né, pelo futebol. E quero agradecer mais essa oportunidade aí de fazer parte da Rede Relâmpago aqui, contribuindo aí com as nossas pílulas de todo mês. E como diria a Vanusa, né, que venham aí as manhãs de setembro e que sejam manhãs bem legais para todo mundo, né, que venha uma primavera aí bastante florescida, né, com bastante flores para todo mundo aí, que seja uma época ainda melhor aí para todo mundo e para quem está passando algum aperto aí, as coisas vão melhorar se Deus quiser. E grande abraço para todo mundo aí, vamos palestra porque o celular tá quase caindo da minha mão aqui, tanto que eu fico trêmulo vendo o Verdão jogar. Ao fundo, Vanusa. Olha! Manhã de setembro. Que setembro seja maravilhoso para o futebol brasileiro, que setembro seja maravilhoso para todos nós, que seja uma abertura de muita coisa boa, né? Porque, olha, vamos dizer assim, é o mês que leva a estação das flores. É o mês que tudo fica renovado. É o mês que tudo começa tudo de novo. Que o futebol brasileiro tenha essa renovação. Que nós possamos aqui estar renovados de novo, né? E esse é o Prorrogação, gente. Futebol, opinião e ponto final. Estamos encerrando aqui. Muito obrigado. Relâmpago, mais que lives. Compartilhamos conhecimento. Tchau, tchau.